Olá, olá pessoal, inscritos e não inscritos aqui no meu canal, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Luiz Paulo, o Conhecimento Proibido, tudo bem com todos vocês? Espero que sim, e que a grande Xalaim do soberano Yod-He Vav-He esteja mais uma vez dentro do seu coração. Como eu venho trazendo aqui no meu canal, tá? Vídeos motivadores acerca das origens, né, do passado, vasculhando na imensidão de coisas que foram camufladas para entendermos o futuro e desviarmos da idolatria, né, da corrupção, das manchas que querem impregnar nos vestidos da noiva do Cordeiro. Então é necessário, tá, você dedicar um espaço do seu tempo, alguns minutinhos, que esse vídeo aqui vai agregar, vai acrescentar, tá? E não é para causar divisão, não é para confrontar a fé de ninguém, mas te mostrar dentro de provas concretas, argumentos sólidos, o que muita coisa que o sistema da Babilônia impregnou, tá? Pra gente cultuar. Como você vê na tela aí, são imagens, tá? De ídolos, de deuses das primeiras civilizações que habitaram na Terra, qual chamam de povo sumério, tá? O povo da Babilônia, certo, pessoal? Eles adoravam e veneravam vários ídolos, vários deuses, cultuavam. Isso provocava um certo desconforto nas regiões celestes. Então, pessoal, esses deuses aí, até os dias atuais, até os dias de hoje, eles são cultuados, tá? Só trocaram de nomes, só trocaram de roupagem, mas continuam sendo venerados, tá? Através da mídia, através das religiões. E eu vou provar nesse vídeo aqui, espero que você acompanhe até o final, tá? Você assista, e se você gostar, já pode deixar seu like, já pode compartilhar com pessoas, tá? Não é um trabalho fácil que eu faço aqui no canal, tem que ter equilíbrio, tá? Mental e espiritual para sofrer os retalhos dos ataques, mas eu não ligo para isso, pessoal. Se o Mashiach, que era bom, que fez coisas boas, foi chamado, né, de príncipe do inferno, né, o Beelzebu, o demônio, quanto mais a vós. Ele disse, né, vós serão perseguidos porque eu fui perseguido. Então, vamos lá, sem mais delongas. Como você vê na tela, são ídolos da Babilônia, ok? Eu quero começar pelo primeiro aqui, que é chamado Anu, tá? O esboço do Wikipedia diz assim, ó: Anu ou An era o deus Arcádio, ou seja, passado, né, do céu, Arcádio do céu, o primeiro deus do céu. Como você ora, é meio difícil se você não mencionar nome, como dizer Pai Nosso que estás no céu, já começa errado aí, né? Mas qual deus que você se refere? Porque se você não menciona o nome, a importância do nome, você acaba venerando estes deuses, esses ídolos de tabela. Então é preciso saber o nome e mencionar o nome. A própria Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se humilhar, orar, se arrepender, eu sararei a terra. Então, orar pelo nome. Na verdade, a promessa a Jeremias, né, diz assim: e o meu povo conhecerá o meu nome, né? Faz a pergunta. Você conhece aquele que amarrou as águas no seu punho, né? Você conhece quem fez todas as coisas? Quem... tu sabes. Qual que é o seu nome, o nome do teu filho? Tu sabe, tá fazendo uma pergunta. Então Deus é um título já de várias entidades pagãs, de ídolos pagãs. Deus, tá? Esse título, Deus não é nome. Então, quando alguém fala, tá zombando do nome de Deus, não brincando com o nome de Deus em vão, mas o nome não está sendo mencionado. Está sendo mencionada a expressão que tem etimologia e origem de paganismo. Deus era usado para Theos, Kyrios, ok? Então vamos lá. O deus Anu, tá? Cultuado por assírios e babilônicos, tá? Sendo correspondente semita do deus An, da mitologia suméria. Então tá aqui, ó. Eu não vou dar esboço, vocês podem pesquisar. Como eu já disse, eu só dou a introdução de alguns estudos e vocês aprimoram, ok? Tem que andar com as próprias pernas. Tá aqui, ó. Repare bem nesse símbolo, tá? Que é o símbolo do deus An. Olha só. É estranho, né? Agora eu vou mostrar isso aqui para provar para você, tá? Que
estão misturados com o paganismo. Olha isso aqui. É o próprio Vaticano, a Igreja de Roma, né? Atual Itália. Então, antiga Grécia, né? É aqui que é a grande prostituta, 17 e 18 de Apocalipse. E olha o desenho arquitetado aqui, certo? Esse mesmo símbolo do deus Ano. Olha aqui. Não é meio estranho, pessoal? Fala pra mim. Vamos ver mais origens desse próprio deus pagão, deus sumério, deus babilônico, em outras personificações. Esses são tipos de desenhos, né, sobrenaturais, sem explicações, e em alguns plantios, algumas agriculturas, alguns canaviais, enfim, né, dizem ser SMS de telegramas de OVNIs, né, de seres extraterrestres. É também, como eu já fiz vídeo no canal, segue a linha de raciocínio do desenho, né, da forma matemática de Fibonacci. Vocês podem pesquisar sobre Fibonacci, vocês vão ver bastante geometria desse tipo, né? Mas parece aquele mesmo símbolo que eu mostrei no início. Continuando, esse é também, tá? Deixa eu fechar aqui. O deus Sol, o deus Apolo, o deus Hélio, o deus Amon-Ra, o deus Mitra e, inclusive, esse objeto chamado ostensório, eles querem dizer que é Jesus, que é simplesmente a mesma geografia do deus Anos. Anos, não vai rir não, hein? Eu falei aqui. Deus An, vamos falar Deus An. Deus An, tá vendo? Ó? É Jesus em forma de símbolo, de objeto, ó. Tá vendo? Inclusive tem a cruz de Itaú, de Tal, né? De Cavaleiros Templários, enfim. Aí, ó, sempre o desenho pela Igreja Católica é representado um Jesus com um sol, tá? Seja de Mitra, seja de Amon-Ra, seja de Gadu, né? Com o sol sobre a sua cabeça. Então isso aqui não é simplesmente dizer, você tá negando Jesus, você tá blasfemando de Esos, o deus porco, né? Não, eu tô provando para vocês com forma concreta, com provas e com lucidez. Vocês espumam e enfurecem à toa, por ignorância, por cegueira espiritual. Não é confrontar a fé, é simplesmente comparar com o símbolo que eu mostrei do deus An, ok? Babilônico. Os deuses babilônicos, os deuses, vamos dizer, egípcios, estão sendo venerados até os dias de hoje, em outras personalidades, ok? Essa é a grande prostituição sagrada, a profanação que Apocalipse fala, de 17 e 18 de Apocalipse. A grande meretriz embriagou a todos com as sujeiras, imundícia que havia na taça. Que taça? A própria Bíblia escrita pelo Império Romano, latinizada, gregoriana. É nesses versículos que você crê. Veja aí, mais uma foto. O Jesus Sol, né? O Deus Sol. Sol da justiça. Sol da justiça. E a mãozinha do Bafomé, né? Meio que gay, pra baixo. Faz o mesmo símbolo, né? Mãozinha assim. Eu não entendo de Libras, mas muitas coisas na Libra, né? Falam que é amor. Enfim, vamos lá. Continuando. A segunda deusa aqui, eu quero falar sobre a deusa Ki, tá? Na mitologia suméria, Ki era a deusa da terra e a principal consorte de Anu, deus do céu, que eu acabei de mostrar. Em algumas lendas, Ki e Anu eram irmãos, filhos de Anzar e Kizar, né? Que significa pivô da terra. Antigas personificações do céu e da terra. Então não vou ler inteiro aqui, tá? Vocês buscam aí mais origens da etimologia, da pronúncia, das origens. Ela é conhecida como a deusa da terra. Vamos ver aqui então algumas imagens babilônicas. Também são tipo de figuras encontradas nas pirâmides, né? Nos desenhos, registros, documentos históricos, tá? Do povo sumério, do povo das antigas civilizações.
e são cultuados até os dias de hoje. Para você não dizer que eu tô enchendo linguiça, que eu tô viajando na maionese, né? É o costume das falácias que o povo vem falar nos comentários. Você tá embriagado de heresia, de mentira. Então tá, tô mostrando imagens reais, ok, pessoal? Pode ver que essas deusas, elas são representadas com asas, que também faz referência a anjos caídos ali, conforme o livro de Gênesis, salvo eu, 6, versículo 4, né? Então, também para aqueles que dizem que anjos não são assexuados, né? Usa a passagem que o próprio Machia dizia que serão como os anjos no céu, que não se casam nem não se dão em casamento. Não tá falando de sexo, não tá falando de definição, tá falando que não vai haver casamento. Tá entendendo, pessoal? Então ela vem na forma feminina, é asas, é os antigos Anunnakis. Quem não estudou não sabe o que significa Anunnaki. É os antigos visitantes que visitaram a Terra, tiveram contato e influência com a raça humana. Tanto é que essa tecnologia que nós temos hoje é a aprimoração, é a evolução de uma antiga tecnologia que ensinaram a seres humanos. A própria pirâmide, que é inexplicável, que ninguém explica, porque não havia tecnologia nem força braçal humana, abissal, o suficiente para carregar toneladas, nem muques que existem nos dias de hoje. Muques é aquele tipo de, sabe, de maquinário forte, extremamente pesado para pegar objetos de toneladas, carregar caminhões, carregar outros tipos de equipamento. Nem eles conseguiam, se existisse na época, carregar aquelas toneladas de pedra que são totalmente geograficamente bem arquitetada, não passa um fio de cabelo, não passa uma folha de papel. Então não foi simplesmente uma inteligência humana, certo? Foram construções desses povos que chamavam Sumério junto dos Anunnaki. Então a história dos Anunnaki, a história do povo babilônico é muito importante você saber, para saber as origens da raça humana, né? O desenvolvimento, certo? Isso não é encontrado em páginas da Bíblia, tá? A Bíblia te ensina um caminho e tem uma multidão de indagações sem respostas que você poderia pesquisar e que a mídia não quer que você saiba, tá? Os antigos gigantes, os seres petrificados, né? Que eu chamo de silício, enfim. Vamos continuar. Então vocês já entenderam, essa deusa aqui, ela é cultuada na religião atual, tá? Como a deusa Nana, a orixá Nana, não vou nem falar deusa, orixá Nana, que é das florestas e é a orixá que cuida da parte da terra, né? O ser humano aí. Então você vê que ela é cultuada até os dias de hoje. Vamos ler um esboço sobre ela. Nana é uma importante orixá feminino. Então vocês falam aí que demônio ou anjos não são assexuados. Queria que vocês explicassem isso aqui. Se anjos não são assexuados, então por que tem súcubos e íncubos, que é outro assunto que eu já abordei no canal, que dominam pessoas, que sofrem paralisia do sono. Também preciso trazer um vídeo específico sobre a pisadeira, que é outro tipo de demônio que judia de muitas pessoas, tá? A própria esquizofrenia, que é considerada uma doença, tá? É um tipo de habilidade espiritual que abre a visão de algumas pessoas que não conseguem dominar essa habilidade espiritual, acaba sendo tomado pela loucura. Então, é outro assunto, tá? Então essa aqui, ó, essa tal de Nana, ela é uma orixá, tá? Ela é uma guia, ela é um demônio, é um Nefilim, tá? Que cuida da parte da terra. Não acredita nesse negócio de ancestrais, tá, pessoal? Esse ciclo, inclusive eu vou trazer um vídeo explicando sobre espiritismo, tá? Sobre a doutrina de Allan Kardec, eu vou trazer aqui, vai ficar claro para vocês que pessoas quando vai a uma sessão espírita, tá, na intenção de ter contato com seu ente querido falecido, seja filho, seja pai, seja avô, seja avó, seja mãe, ela não tem contato com a pessoa que faleceu, mas com o espírito dela. Isso eu vou explicar em outro vídeo, tá, pessoal? A questão aqui, tá, é explicar que algumas entidades do passado, tá, eu não acredito em ancestrais,
como falei da sessão espírita, morreu, já era. Não tem esse negócio de ficar renovando, reencarnando e num ciclo que vai e volta. Não existe isso, tá, pessoal? Isso é doutrina demoníaca, tá? Então, esse negócio de... ou seja, domínio se relaciona com as águas paradas, os pântanos e a terra úmida do ponto de vista divino, sua relação com o barro, mística da água e a terra. Coloca essas divindades nos domínios existentes entre a vida e a morte. Então, é a mesma que acabei de citar aí atrás, ok, pessoal? Vamos partir para o próximo deus sumério aqui. O ídolo sumério é chamado de Enlil. Enlil, ou Enli, era o deus sumério do ar, das tempestades e outras manifestações naturais ligadas à atmosfera, raio e trovão, né? Tipo de Poseidon aqui, tipo de Zeus também, né? Raio e trovão. Era, acima de tudo, considerado o conector entre o céu e a terra. Tá entendendo que até a oração do Pai Nosso transformada, modificada, né? Assim na terra como no céu, ela não é uma oração original feita pelo próprio Machia, pelo próprio Messias, pelo próprio Salvador. Ela foi modificada pelo Império Romano. Se você pesquisar a fundo, você vai achar a oração, tá? Que é a original, que não é a mesma, que o sistema ora. Essa oração que você conhece como Pai Nosso, ela é executada, como eu mostrei em vídeos aqui, prova concreta, dentro de terreiros, dentro de centros espíritas, né? E se uma doutrina espírita é diferente do cristianismo, são opostas, se a religião Umbanda, Quimbanda, Candomblé é totalmente diferente do segmento cristão, porque executam a mesma oração? É para você pensar, é para você raciocinar, certo? Então, esse Deus é responsável, tá? Como eu falei aqui, pela atmosfera das águas, né? Então, vou mostrar aqui que esses deuses babilônicos, povo sumério, povo da Suméria, povo lá da Babel, estão adorando até os dias de hoje. Pode ver que a referência deles são sempre com asas, né? Referente a anjos caídos, tá? Não são seres normais, tá? Não são seres humanos propriamente, são modificações. Era um povo que era adorado no templo lá, andava livremente dentro dos palácios dos faraós, tá? É por isso que vem as mitologias de Anubis, né? Vem a mitologia dos chacais da época. O que é chacais? Que a própria Bíblia também cita, tá? Sobre os chacais. Era aquela espécie modificada de DNA de metade humana e metade animal. Era mesclagem, tá? De seres caídos com seres humanos ou animais, onde nasceram essa dito mitologia de Centauro, Minotauro, Pégasus, que era cavalo com asa, porque era a mistura de anjo caído, demônio, com criações do próprio Altíssimo, para você entender. Então nasceu-se a mitologia, que nem sempre entre tudo é mito de mitologia. Vocês colocaram como um mito na cabeça, mas tem uma possibilidade de existência, de ser reais. Por isso que é relatado pelas pirâmides do povo sumério, tá? E é com asa. Agora presta atenção nesse versículo que eu vou mostrar sobre esse anjo caído. Tá aqui em Efésios 2:2, diz: em outro tempo, ou seja, no passado, ou seja, nos primeiros séculos, tá? Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, ou seja, era livre a canalização destes seres, tá? A atuação, a execução, o contato, tá? Era livre, ó. Em tempos andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Por isso que tem asa, potestades do ar. E para quem confunde dizendo que o inferno é lá embaixo, já disse que inferno é uma expressão totalmente errônea, muito má interpretada pelo sistema religioso e pelas 90% de pessoas que andam nessa terra, tá?
o inferno, o Hades, o Sheol, né? Eles tudo são o cemitério, a mansão dos mortos. A tradução de inferno, ou de Hades, ou de Sheol, é sepultura, apenas em línguas diferentes, grego, latim, hebraico, mas não deixam de ser a sepultura. Todo mundo vai passar pelo inferno, ou seja, vai para a sepultura, vai para o cemitério. Você entendeu, pessoal? Então aqui, tá? Até perdi a linhagem de raciocínio que eu ia falar. Potestades do ar. Ah, tá. Potestades do ar. As regiões em que os espíritos ficam não é para baixo, não é no núcleo da Terra. É num céu acima da nossa cabeça. É numa outra atmosfera. Mas pode perceber, para dar ênfase nisso que eu tô falando, que quando Daniel orava de joelho, que a oração subia e o Altíssimo falou pro Malaquim, né, mensageiro, desce lá e fala para ele que eu tô ouvindo as orações dele desde o primeiro dia que ele se dedicou a orar. O anjo Gabriel vem vindo, vem descendo, vem passando das atmosferas, e ele foi barrado nas regiões celestes antes de concluir, chegar embaixo, até Daniel, que estava embaixo. Foi barrado nos ares, príncipe dos ares. Então, as regiões dos espíritos fica superiormente num mundo, tá, invisível, numa linha paralela acima do nosso céu, vamos dizer assim. Não vou entrar em questão de terra plana, globo, eu não gosto desse assunto. Para mim, eu acho importante saber, só que eu ainda não domino e eu não fiz vídeo sobre isso, tá? Mas eu quero falar que a região dos espíritos maléficos, tá? Ou quando o próprio Mashiach ia expulsar os espíritos pro abismo, ele disse: não manda nós lá pra lá não, porque essa região é superior, pessoal. Então é príncipes do ar, tá? Todo espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Vamos continuar aqui. Enki, em algumas traduções está com K aqui, tá? Que é o original, que tá vendo aqui, ó, Enki, é com K-I. Aqui na nossa língua aportuguesada é Enki. Era uma divindade da mitologia suméria, conhecida mais tarde como Ea ou Ezan, na Arcádia arcadiana e babilônica, sempre Babilônia envolvido. Era o deus da água doce, primordial, sabedoria da criação, e foi cultuado desde 3.500 até 1750 a.C. Como Enki é de 1900 até 200 antes de Cristo, como era seu templo, era a casa de Apsu. Então não vou ler inteiro aqui, mas para vocês entenderem, tá? Ele era o ser que cuidava das águas doce primordial. Lembre-se que cada região da natureza tem um ministério. Os anjos, os malaquins têm seus ministérios. O livro de Enoque, apócrifo, descartado pela Bíblia, diz que cada um desses seres cuidava de uma região, do ciclo do sol, do ciclo da lua, um do arco-íris, outro das estrelas, e assim continua acreditando que aqui embaixo, tá, nessa atmosfera, nessa dimensão, tá, dos seres humanos, cada região, cada ser é dominado por uma potestade. O tsunami, os ciclones, tá, os ventos, enfim, a geada. Cada um desses aí tem sua significância. Quando o próprio espírito de Al, do Criador, fala com o profeta que chamam de Ezequiel, ele profetiza aos 4 ventos para se reunir. Em Apocalipse diz algo semelhante, que aos 4 anjos que estão espalhados nos 4 cantos da terra e que retém os 4 ventos. Olha que legal isso. Então cada um tem o seu ministério, ok? Se você entendeu, esse aqui é o ser que cuida das águas, que atualmente ele é considerado a Iemanjá, pessoal. A deusa que cuida, a orixá aí das religiões, que cuida da parte dos mares, né? Inclusive é estranho se você assimilar que existe também a Bíblia
relata o Leviatã, né, que cuida dos mares, né, a serpente marinha, a serpente tortuosa que falou o profeta Elias, né, Isaías no caso. Olha aí, pessoal, que mentalidade que você vai ligando as coisas, vai conectando e você vai vendo que vai fazendo sentido. Por isso vocês não tem que ficar somente baseado em revelação, em Bíblia, porque nem tudo vocês vão descobrir através de revelação, correndo o perigo das heresias. Agora, quando você busca forma racional, raciocinar, coerente, tanto é que Shaul Paulo falou disso, o vosso culto racional. O Mashiach disse, o que adora em espírito, ou seja, revelação, e em verdade. Verdade é o quê? No conhecimento, matéria-prima, buscar origens. Então nem tudo você fica esperando dos homens, revelação, não. Vocês têm que buscar para saber parte das mensagens que o Altíssimo deixou pra gente, sabe, desenvolver e crescer através do esforço. Buscar enquanto se pode achar. Analisar as escrituras, tá vendo o que ele tá falando? É através de conhecimento, pessoal. Então tá aí, ó. Iemanjá é considerado como se fosse esse ser anterior que eu acabei de falar. Dando aqui também referência bíblica, Apocalipse 12:15 diz: e a serpente, que é o antigo dragão, né? O Leviatã, o diabo, Satanás, Ra-Satã, né? Ele lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Que tipo de água que você interpreta isso? Água aqui no caso, pessoal, são palavras, são ministrações, são pregações, são doutrinas. Água vindo da Babilônia. A Babilônia aqui no caso a serpente, tá? Que outra hora ela é interpretada como a mulher, né? Como a grande prostituta, agora como serpente. Ela lançou o quê? A doutrina, o sistema. Ele lançou o sistema. A água aqui vamos trocar por sistema. A serpente, o diabo lançou o sistema como um rio, como levar multidões, né? Assim, quando o tsunami passa, devasta multidões, para pela correnteza fizesse arrebatar. Entendeu? Tirar, arrebatar o quê? Tirar os sentidos, tirar que as pessoas pensem, tirar que as pessoas conseguem ter lucidez. É isso, pessoal. Então tá aí, final desse vídeo. Se você gostou, tá? O povo sumério venerava deuses antigos, babilônicos, egípcios, né? E várias coisas que irritaram o céu. E continuam sendo vivos, e só trocaram de nome esses deuses. Estão personificados em várias religiões de diversas maneiras diferentes. Se você gostou, se ajudou você a abrir o teu raciocínio, eu conto com a sua participação, deixando o seu like, um bom comentário, tá? Compartilhando também para ajudar o canal a crescer dia após dia e a gente poder evoluir, crescermos, tá? Se desprender das coisas da Babilônia que quer manchar os vestidos da noiva do Cordeiro. Se você gostou, beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Fique na Shalaim do Criador Yod-Heh Vav Heh.